Meus amigos, vamos prosseguir os nossos estudos sobre a mediunidade e as suas consequências. Hoje nós gostaríamos de falar um pouco sobre as frustrações fluídicas, ou que é o mesmo que negação das correntes mentais. Correntes essas que nos sustentam a vida orgânica e que também utilizamos para atingir objetivos externos, além do nosso universo celular. A causa dessas frustrações fluídicas, elas têm alguns motivos. O primeiro deles são as almas muito primitivas. Não existe, por exemplo, no reino animal, o que nós vemos no reino hominal em termos de correntes mentais, de fluidos, de magnetismo. Por que razão? Porque os animais têm um raciocínio fragmentário, primário. Ele não tem o pensamento contínuo que tem o ser humano. Então o ser humano, com os seus pensamentos, ele cria campos magnéticos mentais e fluidos, alterando o fluido universal segundo as suas disposições mentais. As causas mais frequentes dessa frustração fluídica são, primeiramente, esse primitivismo do espírito humano. As pessoas muito embrutecidas, elas ainda não têm chances de criações fluídicas, pelo menos com alguma qualidade. A outra razão, e que nós já comentamos alhures, são as chamadas fixações mentais, ou as idealizações permanentes. Esses espíritos que se veem a braços com o monoideísmo, uma ideia fixa, uma ideia, param a sua mente, eles chegam ao absurdo de corromperem a sua forma espiritual. Então, no mundo espiritual nós vemos, e isso é assim de uma frequência enorme, né? Espíritos que guardam deformações e às vezes vão até perdendo a forma do perispírito. Não do corpo mental, porque o corpo mental, embora seja difícil para o encarnado explicar, não há palavras para definir o corpo mental, nem figuras. Na verdade, é o id da psicologia. Ele é aquele acúmulo de informações que se perdem nos tempos, milhões de anos de conquistas, e que estão armazenadas no nosso espírito. E são essas informações que projetam o nosso corpo espiritual. Mas se nós nos fixamos numa ideia única, nós cessamos essa projeção e vamos perdendo a forma perispiritual. Mas como a informação está no corpo mental, tão logo nós nos reajustemos, o nosso corpo espiritual volta a ter a sua conformação segundo já o estabelecido pelo nosso espírito, as conquistas realizadas. Outro problema que também perturba as chamadas correntes fluídicas é a obsessão, que é uma forma de monoideísmo, mas externa, porque é uma ação do obsessor, né? As obsessões, elas são divididas em dois grupos.
E às vezes você vê separadamente os dois grupos e às vezes vê consorciados. Por exemplo, o indivíduo perdeu o corpo material, mas gostava de uma pinga. Não sei se vocês sabem o que é isso. Pinga. Aquela que matou o guarda, né? A que incha. É também uma coisa, tem muitos nomes, é a cachaça, né? Então, ele perdeu o corpo, mas aquele desejo, que antes de tudo é mental, arde no mundo espiritual de uma forma mais intensa do que o vício na vida material. Eu sabia disso. O estudo da mediunidade nos leva a abrir certos espaços que, como homens, temos dificuldade. Os vícios, aquele que deixa a terra, é um conselho muito sábio que diz o seguinte: abandone a ilusão antes que a ilusão lhe abandone, porque quando a ilusão nos abandona, o desastre é total. Então nós chegamos ao mundo espiritual e a sede pelos vícios se centuplica, torna-se tão intensa que é difícil ao espírito resistir. E o que é que acontece? A primeira ação do obsessor é envolver alguém que lhe dê guarida. Então, meu amigo, quando você, não significa quem vai a uma festa e toma uma bebida, ele não se torna um caneco vivo, só por isso. Mas precisa ter cuidado para ir do uso ao abuso e adquirir um vício. É assim, muito difícil você dizer, fazer uma linha divisória. Olha, até aqui é uma bebida social, a partir daqui é um vício terrível. Fazer uma linha divisória é difícil, mas há uma técnica que você consegue separar as duas coisas até com uma certa facilidade. Quando o indivíduo se sente assim, ele já acorda com vontade de beber alguma coisa e tem dificuldade em superar esse desejo, o vício está estabelecido. É aí que mora o perigo. Pessoas que pegam é tão fantástico, o indivíduo pega um copo de bebida, né? Vai tomar banho e põe assim em cima do box, aquele suporte metálico, segura o vidro do box, né? Aí bota ali, porque ele está tomando banho, para o banho, vai lá, dá um gole e põe um copo lá de novo. Quer dizer, nem durante o banho a pessoa para de beber. Então, quando o desejo chega e a pessoa tem dificuldade de administrar o desejo, o vício está estabelecido. Então, quando alguém vai tomar um chopp com os amigos, socialmente, né, isso não significa que ele é um alcoólatra, mas quando ele não conseguir resistir, aí tomar o chopp, então o vício está estabelecido. Um outro problema, além da obsessão, são os problemas das enfermidades. Também cessam as correntes mentais, os efeitos fluídicos. Por que razão? Porque as enfermidades, a gente sempre... Eu nunca esqueço uma polêmica que nós tivemos num programa de televisão, e que o adversário dos fenômenos espíritas disse: eu vou perguntar ao senhor o seguinte: se os espíritos engrandecidos chegam aqui e conseguem se comunicar através dos médiuns, por que eles não dão uma fórmula da cura do câncer? Uma pergunta, né? Meu amigo, por uma razão muito simples. Porque o câncer é a cura do espírito. O câncer, e todas as enfermidades, se nós olharmos, a dor tem sempre o seu valor educativo. Então, na verdade, as enfermidades,
É quando o nosso corpo mental está apurando o corpo físico. Aí nós entramos em recesso. Não é isso? É como os políticos lá em Brasília, não marcam ponto, não ganham jeton, né? Então, as enfermidades, elas fazem, se não cessar, diminuir as nossas correntes mentais, porque todo o nosso patrimônio espiritual está trabalhando na recuperação da nossa saúde, mesmo que isso leve a algumas encarnações, como é o caso dos suicidas, que são espíritos que cometeram o mais lamentável equívoco, que às vezes uma só encarnação não é suficiente para a melhoria do indivíduo. Então são essas as causas da cessação das correntes mentais. É o primitivismo espiritual acentuado, são as fixações mentais, são as enfermidades, são as obsessões. Ou, em outras palavras, o nosso mundanismo, quando nós só nos dedicamos às coisas materiais. Meus amigos, diz um velho conceito que a virtude está no meio. Todos os excessos são prejudiciais. Então, por exemplo, vamos então abandonar os nossos compromissos humanos. Cometemos um erro grave. Não, vamos abandonar os nossos compromissos espirituais. Outro erro grave. Nós vimos a Terra para saber conduzir a nossa vida, cuidando dos nossos compromissos humanos e cuidando dos nossos interesses espirituais, com importância aos interesses espirituais, porque a nossa personalidade humana e tudo que possuímos como homens é puramente transitório. A gente diz assim, né? O meu carro, a minha casa, o meu isso, o meu aquilo. Veja só, meu em termos, nós somos, para gastar o latim, usufrutuários a título precário dos patrimônios humanos. Tudo pertence a Deus. E o Criador, segundo as necessidades dos seus filhos, dá a cada um deles aqueles meios para a sua experimentação na Terra. Mas as nossas correntes mentais, meus amigos, elas são um campo, um terreno que a gente começa esse estudo, ele tem começo e não tem fim. E junto com esse estudo das correntes mentais, nós vamos abrindo todos esses temas espíritas, especialmente os mais importantes. Vejam só, quando você bate com o joelho na cabeceira da cama, dói que só, né? Aí você faz uma cara feia de sofrimento, aí passa a mão assim. Engraçado, alivia a dor, não é isso? Já notaram isso? Você bate com a mão assim, eu não vou bater porque eu não sou louco, né? Mas você dá uma pancada e fala, ui, diminui a dor. Por que fazemos isso? Meus amigos, são conquistas multimilenares, são sabedorias que nós trazemos do nosso passado e já incorporamos. Então, quem é seu instinto são aqueles valores já dominados que nós colocamos em prática para, em cima deles, partirmos para novas conquistas, novos engrandecimentos espirituais. Vejam só, amigos. Uma criança levou um tombo, machucou-se, entra na sala chorando. Tem um homem e uma mulher na sala. Aí a criança corre para quem? Para a mulher. Não é isso? Por quê? Interessante esse estudo. Veja, quando nós éramos aqueles seres tão pequenininhos, que estávamos
começando as nossas experimentações como inteligências microscópicas no seio da natureza terrestre, primitivíssima, nós fizemos uma opção pela masculinidade e pela feminilidade. Vejam só, gostaria de chamar a atenção para isso. Nós chamamos masculinidade, feminilidade, pelo nosso vernáculo atual. Mas o Espírito fez essa opção lá nos primórdios distantes. Então nós vamos abrimos assim distâncias, e lá na frente todos os espíritos, masculino ou feminino, eles vão encontrar a sabedoria e o amor, todos sem exceção. Só que seguem caminhos diferentes para acelerar, para dinamizar o progresso do espírito. Deus fez esses caminhos. E tudo o que Deus faz, primeiro é sábio, segundo é do nosso interesse. Então, meus amigos, os direitos entre homem e mulher são iguais, mas as funções são diferentes. Então a criança, naquele momento, ela sabe que é a função feminina. Meus amigos, isto é de uma importância que nós não conseguimos ver o fim, senão de um binóculo muito possante para o nosso estudo. O espírito feminino tem características, tem certos valores, e o espírito masculino tem outro. Mas lá, quando forem grandes espíritos, que eu pessoalmente tenho pouca experiência disso, né? Eu sei que não é o caso de vocês conhecem bem o que é ser um grande espírito, né? Eu ainda estou engateando lá no fundo do poço. Eu não sei como é, mas o que dizem os mentores espirituais, que lá nas instâncias superiores, diminuem essas diferenças e tanto o homem quanto a mulher terão conquistado os grandes valores dos grandes espíritos. E isso, meu amigo, para o nosso estudo, ele é da mais alta importância. Por exemplo, a criança busca o elemento feminino. Por que razão? Porque o caminho seguido pelo espírito feminino, ele desenvolve certos valores que o homem vai desenvolver lá na frente. Porque o homem está desenvolvendo outros valores que a mulher vai desenvolver também. É que a mulher escolheu uma trilha, o homem escolheu outra, mas se encontram lá na frente. Então, meus amigos, as nossas correntes mentais, elas geram fluidos. O nosso pensamento não é alguma coisa assim, parece, às vezes um estudo precipitado, parece que a nossa mente faz uma irradiação, assim como uma estação de rádio. É isso, mas não é exatamente assim. Na nossa mente, em termos de correntes mentais, nós temos, para usar uma linguagem técnica, o fio A e o fio B. É como um laço. As nossas correntes mentais vão longe sem se desligar de nós mesmos. Elas podem ir a instâncias universais muito remotas e retornam, porque elas não se desligam de nós mesmos. Então, como diz aquele conceito, nós somos os autores do nosso destino, porque tudo que fazemos, tanto de bom como de mal, nós colhemos os frutos dos nossos pensamentos. Então, as nossas correntes mentais, elas alteram o fluido universal segundo os nossos pensamentos. Os grandes espíritos, eu estava vendo uma fotografia tirada pelo telescópio Hubble, lá no espaço, que consegue a distâncias muito grandes, uma região do universo onde estava sendo criada uma faixa de gás
maior que a Via Láctea. Então, meu Deus do céu, o Espírito que faz isso é uma coisa inimaginável para nós. Como um ser, um filho de Deus, consegue criar alguma coisa maior que a Via Láctea? Então são inteligências que escapam ao nosso entendimento. Porém, esse grande Espírito usa o mesmo princípio que nós estamos usando. Então, as nossas criações fluídicas, elas servem para manter o equilíbrio do nosso organismo, uma função endógena, mas nós exteriorizamos também. Exemplo prático: o médium passista, ele é aquela pessoa que ora e pede ajuda a Deus e se mantém concentrado e começa a criar, pela sua ação mental, os fluidos de que precisa a pessoa que busca o passe. E qual é a postura da pessoa que busca o passe? É a postura de aceitação. Não é tomar o passe, poxa, eu vou voltar para casa, lá em casa a pia de louça, tá, que não dá para ver o fundo, nossa senhora, não vejo a hora de chegar em casa, vou ficar bem uma hora ali lavando louça. O que que acontece? Não dá a sintonia, não acontece a sintonia. Deixa eu deixar o médium passista e pensar no estádio de futebol. Você vai para um estádio de futebol, o que que você vê lá? Aquilo ali é quase uma reunião mediúnica. Ali, meus amigos, é criado um campo mento-eletromagnético que envolve todo o estádio. Daquelas mentes sintonizadas num só objetivo. Perdão. 2 reuniões mediúnicas, né? É o corintiano de um lado e o palmeirense do outro, né? E vocês já viram o jogador de futebol virar para a torcida e fazer assim? Ah, isso é um idiota, um bobo, um palhaço. É nada. Ele está nos dando uma aula de correntes mentais, o jogador de futebol. É evidente que ele não sabe disso, mas ele sente que ele precisa do apoio fluídico dos torcedores, dos seus torcedores, que ele se sente alimentado, ele se sintoniza, porque estão todos pensando conjuntamente. Nós não vamos entrar em muitos detalhes, mas só para ilustrar. Por que as pessoas gostam de ir para um bar? Eu sei que não é o caso de vocês, né? E está todo mundo inocente, né? Ir para um bar com uma roda de amigos, jogar a conversa fora, aquilo também é uma reunião mediúnica. Claro, é uma reunião mediúnica de baixo nível, voltada para objetivos inferiores. Então cria-se um ambiente fluídico e as pessoas sentem um prazer, e é mesmo, sentem uma satisfação íntima, porque há uma permuta fluídica. São as chamadas forma-pensamento, ou formas-pensamento. Essas formas de pensamento é assunto para um vasto estudo, que não sei se vamos chegar lá. Mas essas formas de pensamento, elas são matéria fluídica ou matéria mental, que as mentes absorvem. É uma coisa tão fantástica, porque a nossa mente, ela é transmissora e receptora. Nós enviamos os nossos pensamentos lá para longe e eles voltam. E nós assimilamos essas correntes, essas formas fluídicas, que são terrivelmente indutoras. E assim é também o processo de obsessão. Os obsessores, primeiramente, o que faz o obsessor?
testar quais são as suas vocações, as suas inclinações. Quase sempre, não vou dizer 100% dos casos, mas quase 100% dos casos, os nossos obsessores são irmãos nossos do nosso grupo espiritual. É terrível dizer isso, né? Eles são, por assim dizer, os nossos parentes espirituais. Vocês já viram muito no cinema, ou principalmente na televisão, aquelas filmagens que passam assim, no fundo do mar. Já viram como os peixes andam em grupos, são chamados cardumes, né? Aquilo ali é um estágio evolutivo do espírito. Aqueles espíritos chegarão ao reino nominal, entre aspas, no cardume. E se ajudam reciprocamente. E às vezes cacetando o outro. Então a obsessão, ela tem dois patamares. A exploração fluídica. O sujeito perdeu o corpo, mas ele gostava de fazer muitas coisas na Terra. São as pessoas que nós vemos com grande pesar. Nós que já enxergamos um pouquinho além, graças a Deus, porque Jesus nos amparou, nos ajudou a enxergarmos um pouco mais à frente. Nós vemos pessoas mundanas, que vivem exclusivamente para os interesses materiais. E na materialidade surgem as inconveniências. E esses espíritos espertos vão estimular o indivíduo para participar, porque eram assim quando encarnados. Desencarnados vão explorar o familiar, entre aspas, o parente espiritual. Meus amigos, isso é uma coisa tão séria que nós precisamos ficar muito espertos com isso. Então vejam, nós estamos falando do passe. Então o médium passista, ele é aquela pessoa que ali se posta com seu coração entregue a Jesus, com a ajuda dos espíritos amigos. Então ele está transformando o fluido universal nos fluidos humanizados. E o beneficiário do passe, se for esperto, se for inteligente, ele absorve aquilo. Basta você desejar. E nesse momento, a sua mente se torna, se você deseja, ela se torna receptora. E aqui no ambiente em que nós estamos, a ajuda dos técnicos espirituais, que são as pessoas muito sérias, você não faz ideia como eles são sérios. Aqui chegam para colaborar, não falam absolutamente nada, concentradíssimos no trabalho, quando termina o trabalho, se retiram, são assim, pouco sociáveis. Mas é porque eles foram educados e preparados para ajudar os médios passistas. E sejam quantos forem os médios passistas, esses técnicos virão ajudá-los. Então, não há ninguém que possa dizer assim, eu não tenho capacidade para dar passo. Não é verdade. Há aqueles médicos que reencarnam com uma possibilidade ectoplasmática mais contundente, mais ostensiva, porque foram preparados, porque pediram uma reencarnação. Olha, eu sou aquele sujeito que eu quero fazer alguma coisa, o menor possível, para que eu não corra o risco de falir. Aí os mentores espirituais o preparam para reencarnar como médium passista. E o médium passista não é só o médium espírita. Há outros segmentos da nossa sociedade, do nosso mundo, em que o indivíduo é um médium passista sem sequer suspeitar que o é. Então, meus amigos, essas correntes mentais, esses fluidos, eles são de uma importância para nós extremamente ampla. Mas é um comentário que pode parecer estranho. Hoje em dia, infelizmente, casamento é assim, né?
as pessoas casam, já no dia seguinte vão procurar um advogado para descasar. É moda, né? Ficar casado muito tempo, né? É demodê, uma coisa assim antiquada, né? Talvez até anti-higiênica, né? Casamento, vejam só. Deixa eu tentar fazer uma análise do casamento. A primeira aproximação de dois jovens é quase sempre uma aproximação puramente material. Os encantos físicos, a juventude, né? Porque quando os dois bobos vão se encontrar assim, usam a melhor roupa, vão para os melhores lugares, não é isso? Falam as coisas mais bonitas. Isso aí é o departamento de propaganda e marketing do casamento, né? Então, o casamento é uma coisa maravilhosa, né? Depois casa, vê os filhos, pronto, então a gente é feita. Porque ninguém tem tempo para mais nada, não é isso? E aí nós já não vão mais para os lugares bonitos, não vestem as melhores roupas, principalmente os cônjuges entre si. Então, as coisas começam a complicar. Aí parece que, vê os filhos, aí o casal fica junto por causa dos filhos. Meus amigos, parece que é isso. Os psicólogos são eméritos jogar isso na mesa, mas não é bem verdade. Pode não ser a causa, mas é a raiz de toda a separação conjugal, a negação fluídica entre os cônjuges. Porque quando há um casamento fluídico, eles podem se matar, mas continuam juntos e se amam. Então, nós, com as nossas correntes mentais, nós transformamos os fluidos universais em determinados teores muito difíceis de serem explicados aos encarnados. Porém, este material é alimento fluídico, ou alimento psíquico, em que os cônjuges se alimentam reciprocamente. Estiverem onde estejam próximos ou distantes, há um campo magnético entre os dois. E quando há um rompimento, é porque não existe mais o campo. É porque não existe mais o alimento fluídico. Porque aqueles dois espíritos se desassociaram psiquicamente. E aí são as chamadas uniões provacionais, que às vezes, sendo duas almas amadurecidas, né, se toleram por outros fatores. Não querem chocar a família, não querem chocar a sociedade, não querem perturbar a vida dos filhos, e mantém uma união mais de aparência do que real. Uma vez eu conheci uma senhora e o marido dela teve 2 casamentos. O primeiro teve alguns filhos e com ela teve outros filhos. E ela perguntou: quando eu deixar esse mundo, o meu marido vai ficar com quem? Com a primeira esposa ou comigo? Boa pergunta, né? E agora, como é que fica? Complicado, né? Porque aqui é fácil administrar. No mundo espiritual caem as máscaras. Meus amigos, no mundo espiritual ninguém falseia nada. Nós somos o que somos abertamente. É por isso que nós estamos fazendo treinamento na Terra. Cuidado com as mentirinhas, tá? Porque a gente, uma mentirinha desse maninho assim, não faz mal nenhum, né? Dizer para o meu chefe, né? Não, doutor, não fui eu, tal, não sei o quê, é fácil. Mas no mundo espiritual, nós somos exatamente o que somos. Então veja, no mundo espiritual, quem fica com quem no mundo espiritual? Ninguém fica com ninguém se não quiser. Então, são as afinidades espirituais que atraem os cônjuges. Então, os consórcios no mundo espiritual é uma coisa muito bonita. Aqui, um casamento bonito, numa igreja chique, né? Com um sacerdote lá
muito bem aparamentado e bem perfumado, falando palavras bonitas, decoradas. Parece uma coisa maravilhosa. Isso depende aqui na terra de quê? Não é isso? Do vil metal, da prata, do ouro. Mas no mundo espiritual os consórcios são de alma e são festas belíssimas de amor real. E às vezes descem de instâncias superiores, espíritos elevadíssimos, para abraçar aqueles 12 espíritos que resolvem unirem-se para a eternidade. Então, meus amigos, eu vou convidar vocês para ver um evento desse. É uma coisa assim, belíssima. Então, na Terra, nós já podemos medir onde estamos vivendo com o cônjuge. Então, o espírito feminino tem nisso, sinto dizer isso para as damas presentes, tem nisso uma grande responsabilidade. Porque a mulher, ou o espírito feminino, optou espontaneamente por esse caminho. E é ela, o ser excelso, é aquele representante do Criador, que transforma o fluido universal e oferece ao seu companheiro. Se ela não faz isso, ele não sente a nutrição psíquica, o alimento espiritual de que precisa. Porque ele, como homem, seguiu um outro caminho. O caminho do positivismo, das características próprias do espírito masculino, tão meritórias como os exemplos da feminilidade. Então, meus amigos, as nossas correntes mentais são a fonte dos fluidos que nos cercam, que nos alimentam e nos sustentam. Que Jesus nos guarde em sua paz. Muito obrigado.